comigo, por favor, a sua Bíblia, no livro dos Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo de número 6. Nós vamos ler a partir do versículo de número 11. Juízes, capítulo 6, versículo de número 11. Aqueles que estão nos visitando, porventura não trouxeram a Bíblia, você pode acompanhar a leitura da palavra de Deus aqui na frente, na projeção, do lado direito de vocês, tá bom? Juízes capítulo 6, versículo de número 11. A epígrafe da minha Bíblia diz: o anjo fala com Gideão. Os irmãos encontraram esse texto? Podem dizer comigo amém. Diz assim a palavra do Senhor: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Versículo 15, irmãos. E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa de meu pai. Versículo 17. E ele lhe disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, me dá um sinal de que és o que comigo falas. 18. Rogo-te que daqui te não apartes até que eu venha a ti e traga o meu presente e o ponha perante ti. E disse: eu esperarei até que voltes. E entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de uma efa de farinha, e carne pôs no açafate, e o caldo pôs numa panela, e o trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos e põe-nos sobre esta penha e verte o caldo. E assim o fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos asmos, e o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Versículo 32, irmãos. 32. Um obreiro aqui do meu lado aqui, por favor. 32. Pelo que naquele dia lhe chamaram Jerubaal. Repita comigo: Jerubaal. Dizendo: Baal contenda contra ele, porque derribou o seu altar. Amém e amém. Curva a sua cabeça, vamos orar a Deus nessa noite. Bendito seja o nome de Jesus. Ore a Deus, ore a Ele. Aleluia. Antes de comer, a gente ora, não ora?
Você vai se alimentar da palavra de Deus. Ora, Senhor nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, bendito seja o teu nome eternamente, Jesus. Bendita seja a tua glória, porque diferente do meu, o teu reino jamais terá fim. Deus, o teu povo veio aqui essa noite, nesse culto, para lhe adorar, para lhe glorificar e também para se alimentar. E nessa noite eu me coloco na posição de servo, de garçom, de profeta, de ministro. E para profetizar a tua palavra, para expor a tua palavra ao coração dos meus irmãos, eu quero me esconder completamente, Senhor, por detrás da pessoa bendita do teu Espírito Santo. Eu quero reconhecer a minha inteira dependência da tua misericórdia aqui nesse lugar. E quero te pedir mais uma vez, faça os nossos pés como os das costas, os nossos lábios como pena na mão de um escritor habilidoso. Faz-nos andar elegantemente em lugares altos, a gente poder ministrar a tua palavra. Que a tua palavra vá, Senhor, e que ela produza em cada coração direção, fé, arrependimento, prudência, constância, em nome de Cristo Jesus o Senhor. Dando melhor glória a Deus que você trouxe, se assente. Irmão, é o melhor para Jesus. Dando o melhor glória a Deus que você trouxe, você pode se assentar. Para Deus sempre o melhor, irmãos, sempre o melhor. Meus amados irmãos, olha aqui para minha gravata, por favor. O que nós devemos fazer quando no meio de uma guerra, no meio de uma batalha, a gente olha para a situação e se sente impotente? O que fazer quando não enxergamos uma solução para um problema que nos afeta muito e nos faz sofrer? O que fazer, meus amados e queridos irmãos, quando a gente percebe que aquilo que nos causa dor não pode ser resolvido pelo poder do nosso próprio braço, pela intelectualidade das nossas próprias palavras? O que fazer quando nós olhamos para um problema e nos sentimos impotentes e não vemos o que fazer para solucioná-lo? Nós lemos um texto bíblico, Juízes capítulo 6, de um homem chamado por Deus, cujo nome era Gideão. E Gideão viveu em um momento da história bíblica em que toda a nação de Israel estava literalmente encurralada. E um sentimento, meus amados e queridos irmãos, de impotência tomou conta da nação. E durante essa semana, eu pedi ao Senhor para que Ele falasse comigo e me orientasse quanto àquilo que nós iríamos trazer da sua palavra aqui nessa noite. E foi uma semana em que o Senhor ministrou algumas coisas no meu coração, e eu quero estar embasado na palavra e compartilhar cada uma dessas verdades com vocês. A história de Gideão, meus amados e queridos irmãos, começa dizendo assim: porém, versículo 1 do capítulo 6. Irmão, você fechou a Bíblia, irmão? Deixa a Bíblia aberta. Juízes 6, versículo 1, diz assim: porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos midianitas por 7 anos. Irmãos, olha aqui para o pastor Disseu. A Bíblia diz que Jesus, ele tem nas mãos a chave de Davi. E a porta que Deus quer abrir, o diabo não tem poder, irmão, para fazer a porta permanecer fechada. Só que o nosso Deus, ele não apenas abre, ele também fecha. E a porta que Deus abre, ninguém pode fechar, isso é verdade. Agora, a porta que Deus fecha, irmão, está para nascer o homem que é capaz de abrir. Então, nesse caso aqui, a Bíblia diz que o próprio Deus, alguém está ouvindo a palavra? Diga, graças a Deus. Próprio Deus, Ele vai entregar uma nação inteira na mão de gente ímpia.
próprio Deus vai entregar o seu povo para um período de 7 anos, cujo sofrimento iria tirar a paz do povo de Deus. Meus amados e queridos irmãos, a Bíblia Sagrada vai dizer para nós que um obreiro aqui do lado, por favor, meus irmãos. Ah, tá legal, muito bem. A Bíblia Sagrada vai dizer que o povo de Israel plantava, se esforçava, trabalhava, comprava semente, arava a terra, plantava a semente, regava, cuidava, podava. Só que quando chegava o tempo de colher, irmãos, quando chegava o tempo deles receberem a recompensa do esforço da semeadura, a Bíblia diz que midianitas, amalequitas, ladrões, gente sem caráter, invadia Israel, armado até os dentes, e roubava, saqueava o fruto do esforço do povo de Deus. E isso aconteceu por 1 ano, por 2, por 3, 4, 5, 6, 7 anos, irmãos, plantando, e na hora de colher, vinha um ladrão e roubava. 7 anos juntando, e na hora de usufruir daquilo que juntou, vinha um ladrão e levava embora. Qual foi a consequência disso, irmão? Nós vamos ver uma nação inteira desanimada. Nós vamos ver uma nação inteira apática. Nós vamos ver uma nação inteira sem perspectiva. Bendito seja o nome santo do Senhor. Porque as pessoas se sentiam impotentes. Sabe quando nada está dando certo para alguém? Sabe quando nada está dando certo para uma família? Sabe quando nada dá certo numa cidade? E as pessoas daquela cidade, as pessoas daquela família começam a perder a força, perder o ânimo, perder o vigor, porque tudo que faz dá errado. Planta e não colhe, planta e não usufrui, trabalha, mas no dia de receber o salário vem alguém e leva. Um sentimento de apatia tomou conta de toda uma nação. E quando o sentimento de apatia toma conta do coração de alguém, outros tipos de sentimento começam a bater na porta: angústia, ansiedade, tristeza, depressão. Tem alguém me ouvindo aí? Diga graças a Deus. Até chegar um momento que ninguém mais tinha ânimo para sair de casa e fazer nada. Até chegar um momento em que a grande maioria das pessoas não tinha mais coragem de trabalhar, de ir à luta, de avançar, porque não se via esperança para aquela situação. Mas diz a palavra de Deus que quando toda uma nação está entregue a um sentimento de apatia, um homem chamado Gideão não desistiu de trabalhar, não desistiu de se esforçar, e ele vai usar de uma estratégia para continuar trazendo pão de cada dia para sua esposa e os seus filhos. E diz-nos a Bíblia, meus amados irmãos, no versículo de número 11, que o anjo do Senhor veio e se colocou debaixo de uma grande árvore, e esse anjo, ele vai falar com Gideão. E o que Gideão está fazendo, irmãos? Diz a Bíblia, Gideão não está em casa reclamando da vida. Gideão não está em casa entregue a um sentimento de apatia. Gideão não está murmurando da sua triste realidade. Não! Gideão está trabalhando. Gideão está correndo atrás. E a Bíblia diz, ele está malhando trigo. Mas ele não está malhando trigo na eira. Ele não está malhando trigo onde todo mundo era acostumado a malhar trigo. Ele estava malhando trigo no lagar. E lagar, meus amados e queridos irmãos, vocês sabem, não era o local em que as pessoas costumavam malhar trigo. Lagar não era um ambiente construído para se malhar trigo. Lagar era um ambiente construído para se pisar uvas. Lagar não foi feito para malhar trigo. Lugar de malhar trigo é a eira. E a eira, meus amados e queridos irmãos, era um ambiente próprio para se fazer esse serviço.
Mas ninguém estava mexendo com Eira durante esse período. Por quê, pastor Disseu? Porque se alguém fosse para Eira malhar trigo, os midianitas iam ficar sabendo e iam lá roubar o trigo do coitado do malhador. Mas olha o que esse homem fez. Ele procura um lagar. Porque, amados e queridos irmãos, diferente da Eira, que era um local de fácil acesso, um local de fácil visão, diferente da Eira, que era um espaço amplo e arejado, o lagar era um local escondido, era um local de acesso restrito. Então ele não vai para a Eira, para onde todo mundo vê, ele vai para o lagar, para onde ninguém vê. E eu aprendo, meus queridos e amados irmãos, com Gideão, que Gideão ele não está disposto a trabalhar apenas onde as pessoas o enxergam. Gideão também está disposto a trabalhar em lugares ocultos, que muita pouca gente o está observando. No nosso tempo, irmãos, tem muita gente que só trabalha quando é visto. No nosso meio tem muita gente que só trabalha para ser reconhecido. E uma vez eu ouvi um pregador dizendo que lugar de ser reconhecido não é na igreja, é no IML. Igreja é lugar de outra coisa. Igreja é lugar de se oferecer a Deus, culto, louvor, adoração. Se ainda tem alguém aqui com esse propósito, bendito seja o Espírito Santo de Deus. Então Gideão, meus amados e queridos irmãos, ele trabalhava também quando ninguém o estava observando. Gideão era aquela pessoa que trabalhava quando tinha olhos atentos a ele e quando ninguém estava mais olhando. Eu aprendo com Gideão, irmãos, a trabalhar no secreto também. Porque se eu só trabalho quando os outros estão me vendo, se eu só trabalho quando o meu superior está observando, eu não vou ter o galardão que Gideão teve. Então, meus amados e queridos irmãos, o lagar era um ambiente de difícil acesso. Porém, a probabilidade de Gideão ser assaltado no lagar era muito menor do que a probabilidade dele ser assaltado se ele fosse trabalhar na Eira. Tá bom, irmãos? E para Gideão, de duas uma, ou ele ia malhar trigo no lagar, pastor Francisco, ou ele ia ficar em casa reclamando, murmurando, Deus os abandonou, né? Tá tudo dando errado, né? Ele tinha essas duas opções, ou ele ficava em casa lamentando, ou ele sacudia a poeira e ia dar um jeito. Fala para o vizinho que está do seu lado, aprende, viu? Aprende, viu? Muito bem. Porque talvez você esteja na mesma situação que Gideão. Talvez você só tenha duas opções: ou ficar em casa lamentando o que você não tem, o que você não conseguiu, o que deixou de acontecer na sua vida, ou você dá um jeito, irmão, mesmo que ninguém esteja te olhando, de se levantar e ir em frente, para que Deus olhe do céu para você, se agrade da sua atitude e quem sabe Ele confirme no seu coração que também está com você. Tá? Então, irmãos, a população inteira estava com medo. A população inteira estava assustada. E a maioria das pessoas já tinha entregado a situação. Eu não vou plantar mais nada. Você é doido? Vou plantar para quê? Para vir ladrão e levar? Não vou trabalhar mais nada. Não vou fazer mais nada. Vou sentar aqui, cruzar os braços e esperar a morte. Mas Gideão não. Gideão não. Olha o que está escrito no versículo 2. Olha o que o povo estava fazendo. Olha a apatia que tomou conta do povo. Diz a Bíblia: e os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. O povo queria ficar escondido. O povo queria ficar quieto. O povo estava com preguiça, com apatia, sem ânimo para trabalhar. Irmãos, Gideão não. Gideão não. Gideão pensou assim: se eu ir malhar trigo na Eira, os amalequistas vão vir e vão roubar. Então eu vou no lagar. Não tem problema não. Mas Gideão, no lagar é difícil malhar trigo. É serviço pesado malhar trigo no lagar. Mas eu vou. Eu não posso ficar em casa amedrontado. Mas Gideão, malhar trigo no lagar exige um esforço muito grande, Gideão. Faz igual aos seus irmãos. Entra dentro de casa, mergulha na depressão, mergulha na angústia, porque nós estamos perdidos, Gideão. Queridos, a atitude de Gideão, malhar trigo no lagar, ao invés de ficar em casa reclamando da vida, chamou a atenção de Deus. E nós precisamos chamar a atenção de Deus. Muitos só chamam a atenção de Deus para o seu próprio pecado.
Mas é necessário nós estarmos dispostos a nos esforçar para chamar a atenção de Deus, não com o pecado, mas com atitudes semelhantes a atitudes de Gideão. Então onde é que Gideão estava malhando trigo, irmãos? Ele estava malhando trigo no lagar. Era mais difícil, mas era onde dava para fazer. E o versículo 13, queridos, vai dizer para nós o seguinte: mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Perceba, irmãos, que o próprio Gideão olhou para o problema que ele estava enfrentando e não viu uma solução. Perceba, irmãos, que esse homem guerreiro, esse homem disposto a trabalhar, até ele olhou para a situação que ele estava vivendo e não viu uma resposta. E o Senhor falou comigo essa semana que tem algumas pessoas que estão passando por períodos difíceis na sua vida, e que Deus estaria falando com essas pessoas essa noite, que da mesma forma que Gideão estava se sentindo impotente, pessoas aqui essa noite estão olhando para o problema que está diante de você, e elas estão se sentindo de mãos atadas, como se não pudessem fazer nada. E isso acontece. Isso acontece. Quantas vezes, irmão, nas nossas vidas, vamos ser sinceros, nós estamos diante da palavra de Deus. Quantas vezes, irmãos, em tempos de guerra, existem momentos em que a gente olha para o nosso redor e nós nos enxergamos incapazes de resolver a situação que está diante de nós. Quantas vezes você que está me ouvindo aqui se depara com uma situação na sua vida e você não consegue organizar a sua história, você não consegue organizar a sua vida. Quanto mais você tenta organizar a sua vida, mais você se sente impotente quanto aos problemas que te rodeiam. Talvez tenha alguém aqui me ouvindo essa noite que quanto mais você tenta colocar um jeito na sua casa, na sua família, parece que pior fica. E mais você percebe que você não tem condição de resolver a situação da sua casa. Talvez pessoas que quanto mais oram, quanto mais buscam a cura, mais doente fica. Talvez o problema no trabalho, né? Problemas financeiros, não sei, irmão. Eu sei que em tempo de guerra, depois de muito tentar e não ter resposta, o nosso coração tende a se sentir impotente. Quem nunca se sentiu impotente? Quem nunca olhou para um problema e disse assim: não tem o que fazer? E é nessas horas, irmãos, que a nossa carne quer ficar desesperada. É nessa hora, irmão, que a gente quer entrar dentro de um quarto e não sair de lá mais. É nessas horas, irmãos, que a gente perde a alegria de conversar, de sair de casa, de fazer planos para o futuro, porque a gente está diante de um problema e não vê condição nenhuma de resolvê-lo. Deixa eu falar uma coisa para você, olha aqui para a minha gravata. Ei, olha aqui. Gideão estava vivendo um período semelhante a isso. Versículo 13. Se o Senhor é conosco, por que tanta coisa ruim aconteceu com nós? Você já perguntou isso para Deus, pastor Francisco? Se o Senhor é comigo, por que o Senhor permitiu aquilo acontecer? Se o Senhor é comigo, Deus, por que eu fiquei doente? Se o Senhor é comigo, por que eu estou enfrentando essa crise na minha família? Se o Senhor é comigo, por que eu fiquei sem um emprego? Se o Senhor é comigo, por que eu não consegui passar na faculdade? Se o Senhor é comigo, por que eu estou tendo essa dificuldade no meu casamento? Senhor, se Tu és comigo, por que eu estou me sentindo tão fraco? Gideão passou por isso, homem de Deus, mas ele tinha esse sentimento de impotência. E eu perguntei no início da mensagem: o que fazer, irmãos, quando a gente se sente impotente? O que fazer? O que fazer? Se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio. Quem nunca, né, irmãos? Quem nunca? Só que no versículo 14, uma resposta de Deus é enviada para Gideão. Alguém me ouve e diga aleluia. Tem resposta de Deus para alguém aqui, diga glória a Jesus. No versículo 13, Gideão pergunta: Senhor, se Tu és comigo, por que tanta dificuldade está batendo na minha porta diariamente? E no versículo 14, o Senhor vai olhar para Gideão, um homem impotente,
O homem sem condição nenhuma de resolver os problemas que o rodeiam. Deus vai olhar para esse homem no versículo 14 e vai dizer: vá nessa tua força, porque certamente tu hás de libertar Israel da mão dos midianitas. Sou eu quem está enviando você. Então ele estava rodeado de problemas, ele estava se sentindo impotente, ele estava sem condição humana nenhuma de resolver a situação dele. Mas mesmo assim Deus vai deixar muito claro: não é porque você está num beco sem saída que você está sozinho. Não é porque você está se sentindo impotente que eu te desamparei. Não, Gideão, vai nessa tua força, porque o Senhor é contigo. Senhor, mas eu não vejo forças para derrotar os midianitas. Deus não estava falando da força que ele tinha demonstrado em derrotar midianitas, mas Deus estava falando da força que ele já tinha demonstrado em não ficar dentro de casa murmurando da realidade, mas ir para a luta e fazer aquilo que estava no alcance dele. Aí no versículo 15, Gideão vai dizer para Deus: mas Senhor, o meu clã é o mais fraco, a minha família é a menor família da menor tribo de Israel, e eu sou o menor e menos importante da minha família. Irmãos, olha aqui para o pastor dizer: isso aqui é síndrome de gafanhoto. Porque tem hora, irmãos, ei, olha aqui, querido, come a palavra, viu? Tem momentos, irmãos, que no meio de uma guerra espiritual, no meio de uma batalha, no meio de uma campanha, no meio de um tratamento, nós olhamos para aqueles que estão perto de nós e a gente se acha muito fraco, a gente se olha muito pequeno perto daqueles que nos rodeiam. Talvez, irmão, no meio de uma batalha, por mais que nós tenhamos entregue a nossa vida a Jesus, a gente se sinta inferior até àqueles que pertencem à nossa própria família. Quem nunca no meio da guerra se sentiu o menor da sua casa? Quem nunca no meio da sua guerra se sentiu o menos importante do seu grupo? Gideão, meus amados e queridos irmãos, ele se sente dessa forma. Se sente pequeno, se sente impotente. E eu nunca vi na Bíblia Deus usar alguém que não se sinta assim. Eu nunca vi na Bíblia Deus usar alguém que bate a mão no peito e diz assim: eu sou, eu faço, eu posso, eu sou o cara, eu determino, eu decreto, eu profetizo. Não. Quando eu vejo Deus chamar os seus escolhidos para fazer alguma coisa, eu vejo Moisés dizendo: mas Senhor, minha língua é pesada. Eu vejo Jeremias dizendo: mas Senhor, eu sou pequeno para isso. Eu vejo Gideão dizendo: mas Senhor, eu sou o menor da minha casa. Mas qual é a resposta de Deus para quem reconhece a sua pequenez? É o que está escrito no versículo de número 16. Porque no versículo 16, Deus vai dizer para esse homem que se sentia o menor, o mais fraco, e o Senhor lhe disse, versículo 16: eu hei de ser contigo. Eu hei de ser contigo. Mas Senhor, eu sou fraco. Eu hei de ser contigo. Mas Senhor, eu sou o menos importante da minha família. Eu hei de ser contigo. Mas Senhor, eu não tenho condições físicas. Eu hei de ser contigo. Mas Senhor, eu não tenho condições financeiras. Esquece isso, homem. Eu hei de ser contigo. Mas Senhor, eu não tenho uma grande capacidade de persuasão. Não interessa, Gideão. O que interessa é que eu
hei de ser contigo. Mas Senhor, eu não sou doutor em divindade, eu não sou bacharel em teologia, eu não prego igual ele, eu não canto igual ela. Isso não importa, Gideão. O que importa é o fato de eu, o Senhor, ser contigo, estar ao teu lado. É isso que importa. Eu hei de ser contigo. Gideão, certamente eu, o Senhor, estarei com você. Então, se eu aprendo aqui, irmãos, que se Deus está comigo, eu não preciso ser o mais importante para fazer alguma coisa. Se Deus está comigo, eu não preciso ser visto para fazer alguma coisa. Se Deus está comigo, eu não preciso ser o mais capacitado para fazer alguma coisa. Se Deus está comigo, eu não preciso ser o mais rico, mais inteligente, o mais influente para fazer alguma coisa. Se Deus está comigo, irmãos, tudo que eu preciso é a graça dele, porque a graça dele nos basta, é suficiente para nós. Então Gideão percebeu o mistério. Gideão percebeu que mesmo sendo o menor da casa dele, Gideão percebeu que mesmo não tendo força, mesmo não tendo notoriedade, mesmo não tendo importância, Deus estava o chamando para uma grande obra. E nessa noite existem pessoas aqui nessa casa de oração, que lá na sua família é o menor, que lá no seu trabalho é o menor, que lá na sua escola é o menor, que lá no meio dos seus você é desprezado, mas o Senhor te chamou para fazer uma grande obra. Pessoas que são únicas em seus lares, pessoas que moram com ímpios, cuja família ainda não entregou a vida a Jesus, mas que mesmo não tendo apoio de pai, de mãe, de marido, de esposa, de filho, entregou sua vida para Jesus e está buscando a Deus, e muitas das vezes se sente sozinho lá naquela casa, porque lá ninguém serve o Deus que você serve. Eu quero te dizer, você não está sozinho, porque apesar deles ainda não ter se convertido, o Deus de Gideão, da glória, irmão, o Deus de Gideão, Ele certamente estará ao seu lado, não te deixa desamparado e sustenta você com a destra da sua justiça. Mas Senhor, eu estou sozinho na minha casa, lá ninguém te serve. Quem disse que tu está sozinho? Quando tu entra lá, Deus entra junto. Quando tu ora lá, Deus ouve. E através de você, a sua família inteira está sendo abençoada. E no tempo de Deus, irmão, quer o diabo queira, quer o diabo não queira, no tempo de Deus, irmão, a porta que Deus abre, ninguém, e operando Deus, quem? Fica firme. Fica firme. Fala para o seu vizinho e ministra na vida dele. Fica firme. Deus vai alcançar os seus. Continua levando o céu para dentro da sua casa. Continua levando luz para dentro daquelas trevas lá. Não para não. Deus não precisa que todo mundo de uma casa abra a porta. Ele só precisa que um abra a porta. E você é um escolhido dele. Por isso que você... é o menor da casa, mas foi você que ele escolheu para abrir a porta. Gideão entendeu o chamado de Deus para a vida dele. E no versículo de número 17, Gideão vai dizer: se agora tenho achado graça aos teus olhos, me dá um sinal de que és o que comigo fala. 18, rogo-te que daqui não te apartes, até que eu venha a ti e traga o meu sacrifício, a minha oferta, o meu presente. E o Senhor lhe disse: vai, meu filho, eu te espero bem aqui. Irmão, quando eu li isso aqui, eu falei, meu Senhor. Deus chama Gideão, e Gideão diz assim: Senhor, é o seguinte, eu entendi o chamado. E olha aqui, quem é chamado por Deus tem consciência. Tá bom? Porque quando Deus nos chama, Deus não nos chama apenas para receber algo dele. Quando Deus nos chama para oferecermos algo a Ele. Tem muita gente que só lembra de Deus quando é para receber, mas nunca está disposto a oferecer nada para Deus. Gideão era um homem diferenciado. Então quando Deus chama ele, a primeira coisa que ele faz: Senhor, então é o seguinte,
Me dá só mais um. Me dá uma confirmação aqui. Qual a confirmação, Gideão? É o seguinte: o senhor me espera aqui, não sai daqui não. Oh glória. Não volta para o trono não, espera um pouquinho. Porque eu vou correr lá em casa. E eu vou preparar uma oferta. E eu vou oferecer a minha oferta para o Senhor. Você já ofereceu alguma coisa para Deus aqui hoje? E eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de vida. Eu estou falando de lágrimas. Eu estou falando de adoração. Sabe qual a primeira coisa que Gideão faz quando ele entende que Deus está chamando ele? Ele corre em casa, pega o sacrifício, porque naquela época não tinha culto sem sacrifício, não tinha culto sem oferta. Tá bom? Então ele corre. Então espera aqui, Deus, espera um pouquinho, porque eu fui pego aqui de surpresa. Eu não sabia que o Senhor ia vir. Não sabia que hoje, no meio do meu duro trabalho de malatriga no lagar, eu não sabia que eu ia receber uma visita importante dessa. Então eu não trouxe nada para oferecer. Eu não trouxe nada para fazer o meu culto aqui. Então o Senhor espera um pouquinho, que eu vou lá em casa, eu vou preparar a oferta e vou trazer a oferta para o Senhor. Irmão, Deus se agrada. Deus diz: fique em paz. Vai lá que eu não arredo o pé daqui enquanto você não voltar. Que coisa grande, irmão. Que coisa tremenda, né? Imagina você chegar para um juiz, falar: juiz, espera aí, que eu vou ali e já volto. Você acha que o juiz vai te esperar? Ei, autoridade, espera aqui. Ei, presidente da república, espera um pouquinho que eu vou acular pegar um negócio para o senhor, um presente. Você acha que o presidente da república fala: não, pode ir lá, vou ficar aqui te esperando, né? Não vai, tem mais coisa para fazer. E Deus também tinha, irmãos. Mas Deus tinha um propósito na vida de Gideão. Deus tinha um chamado para Gideão. E a adoração de Gideão para Deus é algo muito importante. A adoração de um crente que está no meio de uma batalha para Deus é algo muito importante. O louvor de um crente que está diante de uma situação impossível, mas mesmo assim ele louva, adora, glorifica, congrega, cultua, é algo precioso aos olhos do Senhor. A Bíblia diz que o Senhor, Ele leva tão a sério o que nós oferecemos a Ele, que quando nós choramos, irmãos, até as nossas lágrimas são colhidas e são apresentadas a Ele, porque Deus valoriza louvor do crente em meio à dificuldade. Por isso que o segredo, irmãos, continua sendo você não perder a mão, você não perder a prática de adorar a Deus mesmo em meio a uma guerra. Irmãos, entenda, servir a Deus é enfrentar uma guerra diária contra a nossa carne, contra o mundo, contra o inferno. E no meio dessa guerra vai ter dia que você vai se sentir fraco. No meio dessa guerra vai ter dia que você vai se sentir pequeno. No meio dessa guerra vai ter dia que você vai se sentir impotente. No meio dessa guerra vai ter dia que você vai olhar para o seu problema e vai dizer assim: não tem solução. Mas mesmo assim você não pode fechar a sua boca. Mesmo assim você tem da parte de Deus a oportunidade de adorar, porque Ele está disposto a receber a sua adoração. Quem tem glória para Jesus, levanta a mão para o alto. Só quem tem glória para Deus aqui nessa noite. As mulheres de Deus que vieram oferecer o seu culto, que estão vivendo em guerras, períodos difíceis, mas não perderam a fé, adoram o nome de Jesus. Sabe o que eu aprendo com Gideão aqui? Ei, tá em guerra, tá vivendo um período de guerra espiritual, tá vivendo uma guerra na família, tá vivendo uma guerra dentro de você, tá vivendo uma guerra lá no trabalho, tá vivendo uma guerra lá na escola. Ei, tá em guerra. Volta para casa e prepara um sacrifício para Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado, pergunta para ele: está em guerra, irmão? Fala mais alto: está em guerra, irmão? Então prepara uma oferta para Jesus. Prepara uma oferta. Faz um sacrifício. Onde é que Gideão oferece esse sacrifício, irmãos? Ele vai em casa, pega a sua oferta de sacrifício e ele traz. E aonde Deus manda ele depositar a oferta? A Bíblia diz que a voz do Senhor fala com Gideão:
deposita a tua oferta sobre a rocha. Deposita a sua oferta sobre a penha. Nós sabemos, irmãos, que no Antigo Testamento, a rocha angular, ela é um tipo que aponta para a pessoa bendita do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Então olha aqui para a minha gravata, você está em guerra, vai até a rocha, se humilha diante dela e oferece um sacrifício de louvor e de adoração. Não, pastor, eu vou esperar a guerra acabar. Não espera a guerra acabar. Pastor, mas eu vou esperar a poeira cessar. Não espera a poeira cessar. Está em guerra, então faz um sacrifício em cima da rocha. Ei, está em guerra, irmão. Está vivendo um período difícil, está em guerra. Então aprenda a usar ferramentas espirituais primeiro. Gideão, ele estava sendo preparado por Deus para enfrentar os midianitas. E Deus não vai colocar uma peixeira na mão dele. Deus não vai colocar uma arma na mão dele. Ei, está em guerra. Está em guerra, crente. Você quer que eu vou aí? Não precisa pôr a mão na sua cabeça, não. Está em guerra. Então vai para o lugar secreto. E vai se armar espiritualmente. Porque antes de você vencer a guerra aqui no mundo físico, você tem que vencer a guerra lá no lugar secreto primeiro. Está em guerra? Arme-se com as armas espirituais. Efésios capítulo 6. Escudo da fé, capacete da salvação, espada do Espírito, orando em todo o tempo. Ei, está em guerra. Faz um esforço para agradar a Deus. Porque tem gente que acha, porque está em guerra, não tem que agradar mais a Deus. Tem gente que acha, porque está em guerra, não tem mais obrigação de oferecer a Deus um culto agradável. Mas Gideão não, irmão. Gideão estava vivendo a maior dificuldade da sua vida. E mesmo assim ele se preocupou com a qualidade do culto que ele estava oferecendo para Deus. Por isso que ele pediu para Deus esperar um pouquinho para ele correr em casa e trazer a oferta de sacrifício dele. Porque mesmo em meio à guerra, nós temos que oferecer a Ele o nosso melhor. Quem foi que te falou que a sua guerra é desculpa para você oferecer qualquer coisa para Deus? Vamos adorar a Deus. Eu estou em guerra, não vou adorar. Vamos louvar Jesus. Não, eu estou em guerra, vou ficar sentado. Eu não estou falando para quem está doente, estou falando quem está saudávelzinho, bom todo. Tá bom? Estou em guerra, não vou em culto não. Por que estou em guerra? Dificuldade. Quem foi que te falou que tua guerra é desculpa para tu oferecer sacrifício manco para Deus? Quem foi que te falou que tua guerra é desculpa para você relaxar com Deus? Quem foi que te falou que tua guerra é desculpa para você oferecer uma ovelha cega para Deus? Quem foi que te falou que a guerra é desculpa para você deixar de ser constante? Quem foi que te falou que guerra é desculpa para você deixar de congregar? Quem foi que te falou que guerra é desculpa para você deixar de adorar? Guerra não é desculpa. Gideão está vivendo uma dificuldade que talvez eu e você jamais venhamos enfrentar, mas mesmo assim ele se preocupou com um culto agradável ao Senhor. Ei, está em guerra, procura agradar a Deus. Está em guerra. Vai para o lugar secreto. Eu conheço muita gente que o lugar secreto está cheio de teia de aranha. E ao invés de falar com Deus no lugar secreto, fica reclamando na internet, né? Achando que Deus tem Facebook, Instagram, né? Porque se Deus quiser saber o que você está sentindo, ele tem que ler suas postagens. Você não fala com ele, né? Ministra na vida do seu irmão aí. Ministra na vida dele. Deus não tem Facebook, não. Vai para o lugar secreto que lá ele te ouve. Vai para o lugar secreto. Ei, está em guerra, se isola. Qual foi a última vez que você se isolou? Eu falei aqui domingo passado sobre a importância do crente ficar a sós com Deus. Então você está em guerra. É como se Deus estivesse convidando você. Então vem, se isola. Gideão percebeu a dificuldade que ele estava. Então imediatamente ele se isolou. E eu vou parafrasear o texto aqui. Eu vou esquecer o que eu estou fazendo e vou me grudar com Deus. E só vou sair daqui depois que eu ver que Ele recebeu o meu sacrifício. Está em guerra? Está em guerra, irmãos. Então primeiro você cumpre a tua obrigação com Deus. Vamos lá. Gideão estava em guerra. Correu em casa, pegou o sacrifício,
depositou na rocha, ofereceu a Deus. Que é a prova que Deus recebeu? Está escrito na palavra do Senhor. E o versículo 21. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então um fogo subiu da rocha e consumiu a carne e os bolos asmos. E o anjo do Senhor desapareceu dos seus olhos. Eu imagino, irmão, o anjo do Senhor só esperando o sacrifício para ele retornar para o seu estado original. Eu imagino o Senhor, irmão, só esperando o sacrifício do servo que estava em guerra para poder voltar para o seu lugar original. E a prova que Deus recebeu o sacrifício é que o fogo do Senhor consumiu o sacrifício na frente dele. Nessa noite, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Se você mesmo vivendo essa guerra, se você mesmo vivendo essa dificuldade, oferecer para Deus o seu melhor culto, o seu melhor louvor, a sua melhor adoração, o fogo santo que purificou os lábios do profeta Isaías, o fogo santo que consumiu a oferta de Gideão, o fogo santo que refina a prata e o ouro no fogão da sua fogueira, vai incendiar o seu coração, vai incendiar as suas palavras, e você vai aquecer quem está perto de você. Quem tem coisa boa para oferecer para Deus, quem tem glória, quem tem aleluia, quem tem para Ele, oferece. E a prova que Deus recebe o louvor é o fogo dele. Eu não estou falando do fogo do inferno, mas eu estou falando do fogo da presença. Essa presença que aquece o meu coração gelado, essa presença que aquece os seus olhos, de forma que eles não conseguem ficar sem derramar lágrimas. É o fogo que aquece. Deixa esse fogo queimar você, deixa esse fogo atingir você, e esse fogo visita, esse fogo alcança quem mesmo em meio à guerra oferece para Deus o seu melhor. Tem alguém me ouvindo? Diga graças a Deus. Versículo 22. E quando Gideão percebeu que era o anjo do Senhor, ele deu um grito: ó soberano Senhor, eu estou perdido, porque eu ouvi o anjo do Senhor face a face. Mas Deus vai responder para ele, 23. Fique em paz. Paz seja contigo. Paz. Lembra quando os discípulos estavam com medo dos judeus? E lá em João, no último capítulo, diz que eles estavam reunidos a portas trancadas. A Bíblia diz que mesmo a porta estando trancada, Jesus entrou. Não entrou pela janela, ele entrou com a porta e com a janela trancada. Se materializou no meio dos discípulos e ele disse a mesma coisa: paz seja convosco. Lembra quando Daniel desceu no manto do jejum e da oração 21 dias? No 21º dia, o anjo do Senhor aparece para ele e diz o quê? Paz seja contigo. Aleluia. Você sabe por que Deus faz questão de desejar paz para um crente que está vivendo uma guerra? Sabe por que Deus faz questão de desejar paz para quem não arreda o pé da igreja, mesmo estando em meio a uma dificuldade? Sabe por quê, irmãos? Porque Deus sabe que as guerras que acontecem ao nosso redor não são as únicas guerras que nós enfrentamos. Deus sabe que a guerra que você enfrenta com a sua família não é a única guerra que você enfrenta. Deus sabe que a guerra que você enfrenta lá no seu trabalho não é a única guerra que você enfrenta. Deus sabe que as guerras que estão ao redor de nós não são as únicas e nem as piores guerras que nós enfrentamos. O Espírito Santo te conhece por dentro e por fora, desde o ventre da tua mãe, e Ele sabe que as piores guerras que você enfrenta não são as guerras que estão do lado de fora, e sim as guerras que acontecem aqui dentro. Então, quando Deus vai falar com Gideão, no versículo 23, ele sabia que apesar de Gideão estar travando uma guerra aqui do lado de fora, aqui dentro do coração dele, uma guerra estava sendo travada. Então o que Jesus faz? Primeiro ele acalma.
a tempestade que está dentro do meu coração. E depois que Ele acalma o meu coração, Ele manda a ordem para que o mar e as ondas revoltosas que estão ao meu redor se aquietem. Lembra quando Jesus mandou os discípulos atravessar o mar de um lado para o outro? A Bíblia diz que no meio da travessia uma tempestade começou, e aquela tempestade começou a assolar o barco. E começou a assolar o barco, e o negócio não foi normal, porque até pescadores experientes olharam para aquela situação e disseram: certamente nós vamos morrer. Aí Jesus aparece andando por cima das águas, e a primeira coisa que Jesus faz antes de acalmar o mar, antes de acalmar os ventos, foi acalmar o coração dos seus discípulos, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, e Ele sabe que as guerras que acontecem dentro de nós são mais importantes do que as guerras que acontecem ao redor de nós. Então primeiro, antes de Deus te dar vitória nessa guerra que está acontecendo perto de você, Ele está te chamando para o lugar secreto, porque primeiro Ele quer te dar vitória na guerra que está acontecendo dentro de você, e depois que Deus te der paz, depois que Ele vencer essa guerra que está acontecendo dentro do seu coração, aí Ele vai te entregar a vitória, aí Ele vai te entregar a bênção, e você vai ter condição de vencer a guerra que está acontecendo fora de você. Paz, não tenha medo, fique em paz. Ei, Gideão, eu vou vencer essa guerra contra os midianitas, mas primeiro eu vou vencer essa guerra que está aí no teu coração. Fique em paz. Fique em paz. Eu tenho uma palavra profética para você. Fica em paz. Mas como é que eu vou sentir paz se eu tenho dezenas, centenas de milhares de midianitas prontos para me matar? Eu, o Senhor, sou contigo. Não temas, tenha paz. Primeiro Deus resolve as guerras internas, para depois Ele resolver as guerras externas. Irmãos, versículo 25 está escrito: e aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é do teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele, e edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente. Toma o segundo boi e o oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Irmãos, quem aqui já ouviu falar de Gideão e os 300? Levanta a mão assim. Todo mundo já ouviu falar de Gideão e os 300, né? Porque a narrativa bíblica de Gideão com os 300 é uma narrativa muito conhecida, muito popular. E todo mundo conhece a vitória que Deus deu para Gideão através dos seus 300 escolhidos. Só que tem um detalhe, irmão. Tem um detalhe mais importante do que os 300. A maioria dos irmãos sabem que Deus mandou Gideão escolher 300 soldados, ao invés de escolher lutar com os 32 mil que estavam à sua disposição. Mas é aqui no versículo 25, 26 e 27, irmãos, que nós vamos ver algo que foi essencial para ele ter aquela vitória com os 300. Porque se Gideão não tem essa vitória aqui do versículo 25, 26 e 27, jamais ele teria a vitória que ele teve poucos dias à frente, através dos 300. Por quê, irmãos? Porque olha aqui, no versículo 25 está escrito: e disse o Senhor a Gideão: pega um touro e derruba o altar que o seu pai fez para Baal. Pega um boi. Ei, Gideão, antes dos 300, antes de você encarar os midianitas, vai lá primeiro e põe para quebrar com o altar que o teu pai levantou para Baal. Entendeu, Gideão? Sim, Senhor. Aí depois que tu pôr para quebrar com o altar de Baal, aí tu constrói um altar para mim. Depois tu volta que eu vou lhe dar as novas instruções. Então olha aqui para o pastor Disseu. Antes de ir para a guerra, de fato, Gideão teve que derrubar o altar de Baal e construir um altar para o Senhor. Olha aqui para o pastor Disseu. Antes de ir para a guerra, antes, não é depois e nem durante. Aqui está o segredo da vitória de Gideão. E o Espírito Santo ministrou no meu coração porque tem muitas guerras que a gente perde. Porque antes de ir para a guerra, eu tenho que fazer duas coisas: quebrar o altar de Baal e levantar um altar para Jesus. Nunca ouse entrar numa batalha sem antes quebrar o altar de Baal e levantar um altar para Jesus. Alguém está me ouvindo? Alguém me ouve?
Ei, antes de tomar satisfação com quem quer que seja, antes, não é depois. Primeiro você quebra o altar de Baal que está levantado na sua vida e constrói um altar para o Senhor. Antes de sair da posição e desistir do seu chamado, não é durante nem depois, é antes. Antes você deve destruir os altares de Baal. E aos espirituais eu falo: onde é que Baal está tendo acesso na sua vida? Quais são os pontos de contato que o diabo está usando para atrasar a sua caminhada? Quais são as áreas da sua vida que o diabo está achando brecha para atuar através de você? Quais são? Ei, antes de ir para a guerra, Gideão, Senhor, o Senhor me chamou para livrar os midianitas, para livrar Israel da mão dos midianitas, né? Então tá bom, amanhã eu tô lá com o soldado e nós vamos encarar os midianitas. Não, Gideão, calma. Você tem um negócio para fazer primeiro. Antes de ir para o campo de batalha, tem um altar de Baal que você precisa quebrar. Antes de ir para a batalha, tem um altar para você quebrar e tem um altar para você levantar. Quebrou, levantou, agora vem para a guerra que eu te dou vitória só com 300. Aí alguém vai olhar para Gideão: Gideão, usa os 32 mil que tu tens à disposição. Não, Deus mandou usar só 300. Rapaz, larga de ser besta. Tu vai precisar dos 32 mil. São centenas de milhares que estão se opondo a Israel. Como é que você vai enfrentar centenas de milhares com apenas algumas centenas? Olha aqui, você não sabe de nada, seu endemoniado. Antes de convocar esses 300 aqui, antes de pôr o pé no campo de batalha, eu já venci uma guerra aqui dentro. Ele trouxe paz para o meu coração atribulado. E antes de entrar aqui nesse campo de batalha, eu já derribei os altares que foram levantados a Baal e já erigi no alto lugar um altar direcionado com exclusividade ao Senhor, verdadeiro Deus de Israel. Eu estou pronto para a guerra. O meu coração está cheio da paz dele. A minha vida é um altar para ele. Eu estou pronto para pelejar e eu estou pronto para vencer. Ei, irmão, ao invés de sair no tapa com quem quer que seja, ao invés de gritar, ao invés de brigar, você tem um altar para você quebrar, tem uma brecha para você tampar, e também tem um altar para você levantar para Deus. Irmão, nós precisamos ter altar dentro da nossa casa. A casa do crente tem que ser um ambiente cheio de altar. Ei, a mesa que o crente come tem que ser um altar, onde ele ora, dá graças a Deus. O quarto do casal tem que ser um altar. A casa do crente tem que ser cheia de altar, não um altar para Baal, pontos de acesso para o pecado, pontes para o pecado, não, altar a Deus. Então Deus está chamando você para a peleja. Deus está dizendo: eu te escolhi para te dar vitória. Eu te escolhi do meio dos seus, lá no meio da sua família. Eu escolhi você para estar aqui essa noite ouvindo essa palavra. Eu estou convocando você, eu estou chamando você para você se alistar e vou dar vitória para você. Eu estou enchendo o seu coração de paz. Eu estou dizendo para você que eu estou contigo, mesmo que todo mundo vire as costas para você. Só que tem um negócio: o altar de Baal que teu pai levantou, eu quero que você quebre. Então, ao invés de tomar satisfação, ao invés de sair no tapa, ao invés de brigar, ao invés de fazer, primeiro quebra o altar de Baal, constrói um altar de louvor ao teu Deus. Ao invés de ficar parado, murmurando, reclamando da sua vida, reclamando da sua situação, faça um favor a si mesmo: destrua os altares de Baal da sua história e construa altares ao Senhor teu Deus. Gideão construiu altares. Gideão ofereceu sacrifício de louvor a Deus qualitativo. Gideão disse sim para o chamado de Deus, quebrou o altar de Baal, levantou um altar para Jesus, foi para a peleja com 300 e sem ser necessário desferir um golpe, Deus deu vitória para
para Gideão aquilo que as pessoas olhavam e diziam: é impossível Israel se ver livre dos midianitas, é impossível Israel se ver livre dos amalequitas, é impossível o exército de 30 mil vencer mais de 100 mil, é impossível para quem não serve a Deus, é impossível para quem não levanta altar para Deus, é impossível para quem não tem pacto com Deus, é impossível para quem não tem vida com Deus. Agora, para quem pertence a Ele, para quem tem compromisso com Ele, para quem tem fé nele, para quem levanta altares para Ele, nada, levanta a tua mão, nada é impossível. Só quem acredita de verdade adora o nome de Jesus. Amém, irmão? Amém ou amém? Gideão, ele era conhecido como Gideão, mas depois dessa noite aqui o nome dele mudou. Estou terminando, fica de pé comigo, por favor. Michel do Louvor vai me ajudar. Vamos ler o 32. Vamos lá? Juízes 6, 32. Vamos lá no 3, todo mundo. 1, 2, 3. Por isso, naquele dia, lhe chamaram Jerubaal, dizendo: Baal contenda contra ele, pois derrubou o seu altar. Irmão, o fato de Gideão ter derrubado o altar de Baal foi tão importante que isso mudou a vida dele para sempre. Quem tem ouvidos, ouça. Quando você derrubar os altares de Baal da sua vida, a sua vida vai ser mudada completamente. Eis, desse dia em diante, as pessoas não mais chamaram Gideão de Gideão. Desse dia em diante, Gideão passou a ser chamado de Jerubaal. E o que significa Jerubaal? Jerubaal significa: Baal está com raiva dele, Baal vai acabar com ele, Baal vai castigar ele, Baal vai exterminar ele, Baal é contra ele, porque ele derrubou os altares de Baal. Então, quando Gideão passava, alguém apontado dele dizia: ali vai alguém que daqui pouco tempo Baal vai matar, porque derrubou os altares de Baal. Quando Gideão passava, alguém apontado dele dizia: ali vai aquele cuja fúria de Baal está prestes a ser despejada sobre a cabeça dele. Por quê? Porque ele derrubou os altares de Baal. Mas você não vai ver Baal, você não vai ver Satanás, você não vai ver demônio, você não vai ver o inferno, você não vai ver midianita, você não vai ver a Amalequita colocando a mão num fio de cabelo de Gideão. Porque quem chamou Gideão para derribar altares de Baal não foi sua própria carne, mas o Espírito Santo de Deus. Se você entrar numa guerra por si só, tu vai perder. Agora, se você entrar numa guerra amando de Deus, o Deus que te alistou, o Deus que te chamou, é Ele que garante a sua proteção. Se Gideão não tivesse levantado um altar ao Senhor no lugar do altar de Baal, a fúria do inferno teria o matado. Por isso que Deus disse: quebra o altar de Baal, mas em sequência você já corre e levanta um altar para o Senhor. Porque tem gente que é doido, quer quebrar os altares de Baal sem levantar altar para o Senhor, né? Quer expulsar os demônios, quer fazer a obra de Deus sem levantar altar para o Senhor. É doido. Lá em Minas Gerais tem um ditado: vão cutucar onça com vara curta, vão ser mordidos. Então olha aqui, derriba os altares de Baal, mas imediatamente, assim que você derrubar o altar de Baal, volta para o lugar secreto e constrói um novo altar para o seu Deus. Eu estou te dando estratégia de batalha. Você não está em guerra? Eu estou te falando o que você tem que fazer para você vencer a guerra. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem intimidade com Deus é guardado por Deus. Quem tem vida de entrega para Deus no altar é guardado, é protegido. Quem tem vida de oração, quem tem intimidade com Deus, Baal não consegue destruir. Quem é chamado por Deus tem altar na vida. Então todo mundo dizia: ali vai o Jerubaal, ali vai aquele que é inimigo de Baal,
Ali vai aquele que afrontou o falso Deus Baal. Ali vai aquele que daqui a pouco tempo Baal vai castigar. E Baal nunca encostou nele. O resto da vida o povo: Jerubaal, cadê Baal? Jerubaal, cadê Baal? Baal não fez nada com ele. Tá bom, irmão? Então Gideão tinha altar. E aqui eu termino para nós louvar a Deus. Altar é diferente de torre. Tá bom, irmãos? Altar é diferente de torre. Tem muita gente que não levanta altar para Deus, levanta torre. Porque quer torre, irmão. Eu posso estar distante de Floriano, lá perto de Amarante, mas de longe a gente vê as torres. Porque a torre é um negócio que você vê. Torre é vista com facilidade. Altar não, altar é escondido. Tem muita gente, irmão, que não está rompendo em fé, porque não está levantando altar, está levantando torre. Está entendendo, irmão? Estou te dando estratégia de guerra. O Espírito Santo falou no meu coração. Muitos só querem aparecer às custas do chamado. Não estão levantando altar, estão levantando torre. Gideão não levantou uma torre para Deus, porque quem levantou torre foi aquele camarada lá que levantou a torre de Babel, que queria se aparecer. Homem de Deus não levanta torre. Homem de Deus levanta altar. Gideão levantou um altar. No início da mensagem eu fiz uma pergunta: o que fazer quando nós nos sentimos impotentes? O que fazer quando a gente olha para o nosso redor e não vemos nenhuma solução para a nossa guerra? O que fazer, pastor, quando eu não tenho mais o que fazer? Quando eu já tentei de tudo e nada resolveu. O que fazer, pastor? Eu não vejo mais. O que fazer? Sabe o que fazer? Duas coisas: quebra os altares de Baal e levanta um altar para o Senhor. Ah, pastor, mas eu achei que eu não poderia fazer nada para resolver isso. Pode. Você pode não ter força para vencer os amalequitas no teu braço. Você pode não ter força para matar 1000 filisteus com a queixada de um jumento na tua mão. Você pode não ter força para resolver essa guerra, resolver esse problema com o teu próprio braço. Você pode não ter lábia para resolver essa situação com a sua própria genialidade. Mas uma coisa você pode fazer: quebrar os altares de Baal da sua vida e levantar um altar para o Senhor. Tem gente que diz para Deus: Deus, eu quero uma resposta. O que fazer? Eu não sei mais o que fazer. E o Espírito Santo está te dizendo: você tem o que fazer sim. Quebra o altar de Baal e levanta um altar para mim. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Eu quero orar. Eu quero orar com os irmãos. Eu quero orar com os irmãos. Oh Espírito Santo, se essa palavra falou com você, curva a sua cabeça. Espírito Santo da verdade, aleluia. Nós estamos aqui na tua presença. Sei que estás aqui. Ah, sim. Irmão, o altar que você vai levantar para Deus, o Espírito Santo está esperando você começar a levantar ele agora. Não, lá em casa eu levanto. Não, se você não tem força para começar um altar aqui, quem dirá lá? Bendito seja o Espírito Santo da verdade. Se essa palavra falou com você e você está disposto a começar a levantar um altar para Deus aqui agora, você precisa de força para quebrar um altar de Baal lá fora. Eu quero convidar você: sai do seu lugar, vem aqui. Vem aqui, vamos orar junto, vamos orar, vamos orar, vamos orar, vamos orar. Se essa palavra falou com você, sai do seu lugar, vem até o altar. Vem até o altar se fortalecer para você quebrar os altares de Baal que estão lá fora. Vem até o altar para você se fortalecer e começar a edificar um altar para o teu Deus. Aleluia. Mas vem para glorificar, vem para se aproximar de Deus. Vem igual Gideão. Aleluia. Nem que seja para malhar trigo no lagar, nem que seja para fazer força, nem que seja para fazer o maior esforço, não venha. Levanta para Deus o teu altar nessa noite. Levanta para Deus o teu altar nessa noite. Levanta para Deus o teu altar nessa noite. Quem tem glória dá glória. Quem tem aleluia dá aleluia. Quem é batizado no Espírito Santo fala em mistério com Deus. Quem não tem nada bota a mão no bolso e fica calado. Mas quem veio levantar altar para Deus, é você e ele, é você e ele, é você e ele, é você e ele. Fala com Deus, fala
com Deus. Fala com Deus. Deus, eu não tenho força, mas o Senhor tem. Eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não faço, mas o Senhor faz. Eu não tenho, mas o Senhor tem.